E aí? Paz do Senhor. Povo de Deus, a paz Amém. a todos. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs Amém. que estão aí nas suas devidas casas. Hoje é um dia de muita alegria, porque é mais um dia que o Senhor preparou para louvarmos e exaltarmos o santo nome dEle. Eu vou começar eu vou começar primeiro com uma oração de gratidão novamente ao Senhor. Eu sei que meu pai já orou, mas eu quero agradecer pela sua vida e eu quero agradecer por esta palavra. Que o Senhor venha abençoar também o louvor desta noite. Amém. E que ele chegue até o seu coração também, de uma forma especial. Feche seus olhos aí onde você está. Eu só quero orar pela minha e pela sua vida, que o Senhor possa adentrar aí nos seus lares nesta noite. Amém. Deus querido, mais uma vez, nós elevamos as nossas vozes a Ti. Deus. Muito Para te obrigado. agradecer, ó Pai, por esta oportunidade Sim, meu rica. Deus. Obrigada, Deus, pelos nossos lares, pelas Amém. nossas famílias. Obrigada, Deus querido, pela Tua presença que o Senhor tem trazido, ó Deus querido, para as nossas casas. Sim, Deus. Obrigada, Deus querido, pelo Teu amor infinito. Obrigada pelo teu cuidado. Obrigada, Deus, pela saúde que o Senhor tem derramado sobre nós. Nesta noite, Deus, eu quero profetizar sobre a vida de cada irmão e irmã que agora nos assiste, Sim, meu Deus. as bênçãos e as maravilhas do Senhor. Aleluia. Peço, Deus querido, que o Senhor vá em cada porta, em cada casa e derrame uma unção diferente, trazida do céu para os nossos corações. Peço que o Senhor derrame, ó Deus querido, poder e graça sobre o louvor desta noite. Amém. Unge, Deus querido, as mãos do Bruno, unge as nossas vozes. Sim, Deus querido, que esse louvor, que essa adoração possa chegar até o seu coração, Sim, de Deus. forma Amém, que o Jesus. toque, que o Senhor fique de pé para nos abençoar. Amém. Obrigada, Deus, por esta noite. Obrigada pela palavra que o Senhor vai ministrar. E obrigada por este dia que foi o Senhor quem preparou. Aleluia. Amém. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia. Aí no livro de Salmos, número 16. Nós iremos ler o Salmo 16 hoje. Eu vou esperar um pouquinho para vocês abrirem as Bíblias. E nós vamos ler do versículo 1 até o 10. Salmo de número 16. Eu não vou prolongar muito. Amém. Salmo de número 16, versículo 1, que diz: Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem minhas divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até meu corpo repousará seguro. Versículo 10. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Aleluia. O Senhor, nesta noite, tem palavra de vida para mim e para você. Ele não deixará a minha nem a sua alma na morte. Porque se tem uma aí na sua casa, você prestar um culto maravilhoso a Ele, erguer as suas mãos, erguer as suas vozes. Aleluia. Se você puder, fique de pé também e estabeleça aí na sua sala, no seu quarto, através do seu aparelho celular, um trono de louvor e adoração ao Rei. Amém? Aleluia. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador.
levou. Levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu e o sepulcro se abriu. Aleluia. E nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre. Diga, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive. Ressuscitou, ressuscitou. Diga de novo, pra sempre. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive. Ressuscitou. Ele ressuscitou. Ressuscitou. Diga comigo, a terra estremeceu. A terra estremeceu e o sepulcro se abriu. E nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O meu Rei ressuscitou. E ele venceu pra sempre. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, Sim, Deus. pra sempre ele vive. Ressuscitou, sim, ressuscitou. Pra sempre exaltado ele é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive. Ressuscitou, ressuscitou. Agora você vai ter a oportunidade de cantar um glória e um aleluia e dizer: Deus, sim, é para sempre que o Senhor reina. Ele venceu aquilo que ninguém mais poderá vencer. Ele derrotou e em suas mãos está a chave da vida, está a chave do céu, do inferno, da morte e também está a chave da sua vitória. Aleluia. Vamos cantar para Ele? Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Diga isso novamente. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Ele venceu, ele venceu, ele venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive.
ressuscitou. Eu digo que Ele ressuscitou para sempre. Exaltado, exaltado é, para sempre. Adorado é, Para sempre Ele vive. Ressuscitou, ressuscitou. Será que tem como você dar uma salva de palmas ao Rei da Glória aí na sua casa e dizer: Senhor, Tu ressuscitou, Ele ressuscitou, aleluia, aleluia, glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Não há mais o que temer, não há mais o que temer. O Rei da Glória vivo está. Vivo está. E deixa eu te dizer uma coisa. Há um lugar seguro e há um lugar secreto que Ele quer te encontrar. Por isso eu te convido nesta noite a dizer: Senhor, eu quero ir para águas mais profundas. Eu quero sentir mais do Senhor nesta noite. E eu quero provar aquilo que eu ainda não provei. Eu quero ir mais fundo. Eu quero ir mais longe. Então eu te convido a dizer isso ao Senhor Jesus: Senhor, leva-me a um lugar de intimidade que eu ainda não provei. Leva-me a um lugar secreto. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego Tu és. Em Teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Será que você pode dizer isso? Pai, eu amo Tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Tuas mãos. Confio em Ti. Confio em Ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é Te ver. Me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é Te ver. Me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Diga pra Ele o quanto você ama a Sua presença. O quanto você ama se envolver com Ele. Esse é o momento. Pai, eu amo Sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Tuas mãos. Eu confio em Ti. Confio em Ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar. Aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória eu quero ver. Tudo que eu mais quero é Te ver. Me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é Te ver. Me envolva com Tua glória e poder.
tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Eu quero ir num lugar que é só nosso, um lugar secreto, lugar que tu preparou, lugar que tu separou, um lugar secreto pra mim e pra você. Ele tem nessa noite um lugar para nos apresentar. Lugar esse que nós não provamos, que nós não pisamos, que nós ainda não conhecemos. Aleluia. E se você se permitir, Ele te mostrará esse lugar secreto. Assim como Maria, como foi falado lá no domingo passado. Ela queria encontrar Jesus e ela foi até o lugar para encontrá-lo. E como Ele é lindo, maravilhoso, Ele se mostrou para ela. Ela achando que era o jardineiro, o Messias estava falando com aquela mulher. Permita-se encontrar no lugar secreto. Aleluia. Assim como ele falou com seus discípulos e se encontrou com eles, revelando a tua presença. É esse lugar secreto que o Senhor quer manifestar para mim e para você hoje, aí dentro da sua casa. Aleluia. Aleluia. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Já tem mais, viu, irmão? Sim. Glória a Deus. Obrigado, presbítero. Amém. Mais uma vez, a paz a todos. Vocês de Vista Alegre, Jardim Alvorada, Minaslândia e os demais que nos assistem nesta noite. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês poderosamente. Sem muita demora, eu gostaria que todos vocês, com a Bíblia nas mãos, abrissem no Evangelho de João, capítulo 20, a partir do 19. João 20, do 19, vamos ler até o 28. Amém? João 20, do 19 ao 28. João 20, do 19 ao 28. A palavra de Deus diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e fechadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles, quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé
respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Pai, nós te louvamos e bendizemos ao Senhor pela tua palavra, que é viva e eficaz nas nossas vidas, que através da mesma o Senhor venha falar aos nossos corações. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Irmãos, como já foi cantado a respeito desta passagem, aqui no versículo 20, vai nos falar a respeito da ressurreição. E nós sabemos que a ressurreição foi um dos, se não for o maior de todos os triunfos a qual Jesus fez. Ele venceu a morte. Jesus venceu a morte. E isso deixa de uma forma muito clara quando Maria visita ali o seu túmulo e não vê e não encontra o corpo dele. E nós podemos ver de uma forma muito clara, a partir do versículo 19, que Jesus, aqui nos diz que Jesus, ele é chegada, pois, à tarde daquele semana. E fechadas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. Existem coisas na vida da gente que muitas vezes nos aterroriza, que nos provocam medo. E o medo é algo que muda, vamos dizer assim, todo o nosso organismo, os nossos pensamentos, muda todo o nosso estilo de vida. E aqui João é muito enfático ao nos dizer que aqueles homens, os discípulos, aqueles que andavam com Jesus, aqueles que ouviram as suas palavras, que viram seus milagres, se encontravam dentro de uma casa totalmente fechada, com as portas fechadas, com medo. E o que nos leva a entender este medo a qual eles sentiam? Será que seria o medo a qual os judeus poderiam fazer com eles o mesmo que fizeram com Jesus? Eles mataram Jesus. E de repente passava na cabeça daqueles homens que o mesmo poderia acontecer com eles. De repente aquilo ali trouxe para eles frustração, porque o medo causa frustração na vida de um ser humano. O medo traz impotência, o medo traz desespero, o medo traz angústia, o medo nos traz, muitas vezes, irmãos, até mesmo o desejo ou a vontade de viver. Mas existe algo que não pode e nem deve ser menor do que o medo que existe dentro de um ser humano, como não havia e como não era menor do que o medo que havia dentro daqueles homens. E este algo, eles conseguiram encontrar quando Jesus adentra aquela casa. A Bíblia não vai relatar de que forma que ele entrou, porque as portas estavam fechadas, mas ele entrou. E a primeira coisa que Jesus disse para aqueles homens, porque eu acredito que ao olhar para eles, ele viu o desespero, viu a angústia nos seus olhos. E a primeira coisa que Jesus disse foi: paz seja convosco. Nós sabemos que na Igreja Católica, quando o padre fala paz seja convosco, os fiéis eles respondem assim: ele está no meio de nós. E naquele momento eu acredito que o coração daqueles homens sentiram justamente a presença de Jesus naquele lugar. Aquela paz a qual Jesus estava oferecendo para eles, estava doando a eles, só podia vir de Jesus. Eles não encontrariam em outro lugar, porque eles estavam trancafiados dentro daquele lugar. Eles estavam com medo, eles estavam desesperados. Porém, no versículo 20 diz assim: dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Dá a entender que quando Jesus oferece a sua paz a eles, talvez
num dado momento, eles ainda não conseguiram identificar quem era aquele que estava falando com eles. Mas quando eles olham para as mãos de Jesus e veem que ali foram cravadas, estavam machucadas, feridas, que foi de um homem que realmente estava pregado numa cruz, a palavra nos diz que eles se alegraram. E nós sabemos muito bem que não tem como não ter alegria diante da presença do Senhor. Quando o Senhor chega nas nossas vidas, quando o Senhor chega na nossa casa, quando o Senhor chega no lugar a qual nós estamos, a alegria, ela tem que estar acompanhada dele, porque ele é a nossa alegria. O versículo 21, irmãos, diz assim: disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Engraçado que ele já havia oferecido a paz. Mas como se diz no nosso vocabulário de hoje, deu a entender que a ficha deles não haviam caído, até mesmo diante da alegria que eles sentiram diante do Senhor. E Jesus novamente oferece para eles: paz seja convosco. E ele continua dizendo assim: olha, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Até este dado momento, no versículo 20, talvez eles tenham compreendido assim: gente, eu segui Jesus por tanto tempo, eu vi tantos milagres que ele fez, eu vi tantas ressurreições, tantas curas, tantos milagres, tantas libertações, e de repente ele nos apresenta aqui, nos traz a paz, sentimos alegria, e novamente ele oferece a sua paz para nós. Porém, como que fica a minha vida daqui para frente? Porém, quando Jesus fala com eles que da forma que Deus o enviou, ele também estava enviando eles, Jesus estava dizendo para eles: olha, eu falei tanto tempo com vocês, que um dia eu iria para o Pai. Porém, a minha missão, ela não é somente até aqui, ela tem que continuar. Porque a cruz não pode deter-me, a morte não pode deter-me. E esta obra, ela continua, não através de mim, mas através de vocês. Então, da forma que eu fui enviado pelo Pai, hoje eu tenho autoridade de enviá-los para prosseguir esta boa obra. Vocês, eu ensinei por tanto tempo que vocês deveriam arar a terra. Agora chegou o tempo de vocês lançarem a semente. Agora chegou o tempo de vocês fazerem com que esta semente venha frutificar na vida dessas pessoas. Eu acredito que no coração daqueles homens estava passando: mas como que nós vamos continuar uma obra sozinho? Não tem como continuar uma obra sozinho. Irmãos, isso nos leva a refletir que aquilo que nós fazemos, às vezes, de pregar a palavra, igual eu estou fazendo aqui, os outros irmãos que nós temos as nossas escalas de pregações, os irmãos dos louvores, todos aqueles que têm um compromisso na obra do Senhor, tem momentos a quais que você faz os estudos, que você aprofunda na palavra, mas ainda assim, eu estou dizendo por mim, ainda dá aquele frio na barriga. Quando fala: Anderson, você vai pregar, a gente fica meio, vamos dizer assim, meio inseguro. Não que a gente não tenha confiado naquilo que Deus tem feito em nós e através de nós. É porque, às vezes, nós esquecemos que a obra do Senhor, ela não é feita por mãos dos homens, mas tem que ser através do Pai. Mas Jesus morreu, ele foi para a glória, ele foi para o Pai. E aí, como que nós ficamos na nossa caminhada? Como que nós vamos continuar semeando? Como que nós vamos continuar levando a palavra, estendendo, expandindo o reino a qual ele nos ensinou? E Jesus já tinha falado a respeito disso para aqueles homens. E aqui no versículo 23, do 22, ele diz assim: e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Talvez por um dado momento eles haviam esquecido o que Jesus havia falado com eles lá em João 15, no versículo 26 e 27, que diz assim:
Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos eis de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E vos também testificarei, pois estiveste comigo desde o princípio. A promessa de Deus para a vida daqueles homens, a promessa de Deus para a minha vida, para a sua vida, é que nós não ficaríamos sozinhos. A obra dele não continuaria somente na mão dos homens, das pessoas de boa vontade, mas o Espírito Santo de Deus, aquele que estava em Jesus, ele continuaria conosco, para que essas boas novas pudessem ser levadas a todos os corações. Nós sabemos que Jesus fez um trabalho maravilhoso, mas com ele estava o Espírito Santo, aquele que é consolador, aquele que cura as almas feridas, aquele a qual ele falou para aqueles homens: eu estou indo para o Pai, mas a obra a qual eu determinei e confiei na mão de cada um de vocês, ela vai continuar. Mas vocês podem ficar tranquilos, porque vocês não estarão sozinhos. Vocês serão capacitados, vocês serão fortalecidos, e vocês vão ser cheios do Espírito Santo, para que a minha obra possa ter sequência. A morte não pode deter. A cruz não pode deter. E ele continua dizendo, irmãos, no versículo 23, diz assim: aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem o retiverdes, lhes são retidos. Mas de repente você pergunta: mas espera aí, nós vamos ter autoridade de perdoar pecados? Não, irmãos. Perdoar pecados somente Deus, somente o Pai. Mas Jesus estava dizendo assim: olha, através da minha palavra, através do Espírito Santo que está em vocês, através da minha ressurreição, através da palavra que foi liberada para vocês cumprirem, para vocês seguirem, que vocês forem levar aos corações dessas pessoas, vai haver arrependimento e vai haver perdão de pecados. Esta missão Jesus deu para aqueles 10 homens que ali estavam. Eram 12, mas ali haviam 10. Um já havia ficado para trás. E todos conhecem a história de Judas. Mas haviam ali 10 que estavam ouvindo a palavra de Jesus. E eles começaram a entender que tudo aquilo que ele havia falado no passado, na sua caminhada, Deus, no chamado a qual ele fez aqueles homens, aqueles discípulos. Caminhadas árduas, dolorosas, difíceis. E eles confiaram até o final. E quando eles acharam que estava sozinho, o Senhor aparece para eles, mostrando as mãos da vitória, mostrando que ele venceu a morte e hoje ele vive. Mostrando que a sua obra, nada nem ninguém poderia deter. E o Espírito Santo, Consolador, estaria com eles para continuar esta obra. Eu não sei qual foi a obra que Deus colocou em suas mãos para fazer. Eu não sei qual foi a obra que Deus determinou para que você viesse fazer. E de repente, por algum momento, você parou pelo caminho achando que estava sozinho, meu irmão. De repente você olhou para o tempo e falou: não dá para fazer, eu tenho medo demais. Se eu fosse olhar, irmãos, em relação a pregar o Evangelho, talvez eu não faria por medo. Mas a minha esperança está no Senhor. Se não for o Espírito Santo na minha vida e através dela, não tem como. Mas o que eu quero te dizer nesta noite, você não está sozinho. O Espírito Santo de Deus, aquele a qual ele prometeu que iria ficar, para poder capacitar, fortalecer e ajudar aqueles discípulos, é o mesmo que te capacita, que te fortalece e que te ajuda para continuar a obra dele.
Não tenha medo, confie somente. Não desanime, porque nesta noite, Jesus fala com você. A paz dele está na sua vida. A paz dele seja sobre a sua casa. A paz dele está sobre a sua família. Não temas. O Espírito Santo de Deus, ele continua com você. E continuando esta leitura, a partir do 24 até o 28 diz assim, ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles, quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse, Senhor, meu Deus e Deus meu. Quando nós ouvimos a história de Tomé, ouvir falar de Tomé, existe algo muito antigo, um ditado que as pessoas têm sempre a prática de dizer, eu sou igual Tomé, só acredito vendo. E aqui a Bíblia relata um pouco dessa questão. Porém, quando nós vemos essa questão do não acreditar de Tomé, nós entendemos que não havia fé dentro do coração daquele homem. E muitas vezes, dependendo da forma que nós fizermos essa leitura, nós vamos entender que Tomé se acovardava diante das situações, diante daquilo que era apresentado a ele. E o que eu posso ver de uma forma muito clara, irmãos, que quando Jesus chegou aqui naquela casa, só tinha 10 pessoas. Eles estavam trancados, como diz a palavra, com as portas fechadas e com medo. E Tomé não estava lá. Eu fico tentando entender, se Tomé não estava com aqueles 10 no primeiro momento, onde Tomé estava? De repente, Tomé estava andando pelas ruas, talvez Tomé estivesse fazendo tantas outras coisas. E o que me leva a crer que talvez ele não estava com medo de passar pela mesma situação a qual Jesus passou. Tomé, ele era um homem corajoso. Tomé, havia fé dentro do coração dele. Havia talvez esperança de saber quem o Messias havia ressuscitado. E o interessante aqui, irmãos, que nessa missão a qual Jesus designou aqueles homens, ele falou com 10 homens. E a palavra nos diz que 8 dias depois, Jesus foi encontrar com Tomé. Mas espera aí, será que Jesus foi exclusivamente encontrar com Tomé? Talvez sim, talvez não, irmãos. Eu quero crer que Jesus foi de uma forma exclusiva para encontrar com Tomé. Porque os 10 ele já tinha visto. Com os 10 ele já havia conversado. Mas faltava um. O chamado não era só para os 10. O chamado era também para Tomé. E Jesus, ele precisava encontrar com Tomé. Ele não podia deixar Tomé na dúvida, sem esperança, sem saber o que fazer. Será que eu vou ter que fazer tudo aquilo que eu fazia no meu passado? Será que eu vou ter que abrir mão de todo esse tempo que eu percorri com os meus amigos, com Jesus, pregando a palavra, o evangelho, dizendo que ele salvava, que ele curava, que ele transformava, e hoje eu me encontro desolado, encontro num lugar totalmente inseguro, longe de tudo e de todos. Aí nós vemos o amor a qual Jesus demonstrou na cruz, no momento a qual ele morreu por nós. O mesmo amor o levou
a procurar por Tomé. E a palavra diz que ele chegou 8 dias depois e estava ali Tomé com o restante daqueles homens. E de repente você fala, mas o cara ele queria ver, ele duvidava da ressurreição de Cristo. Quantas vezes, meu irmão, que nós, diante de tantas situações, nos acovardamos e duvidamos do poder de Deus em nós? Quantas vezes nós tiramos a autoridade de Jesus fazer aquilo que nós precisamos ou que queremos, achando que ele não é capaz de fazer em nosso lugar? Tantas vezes nós confiamos desconfiando. Tantas vezes nós fazemos as nossas orações, porém nos sentimos inseguros em relação àquilo que ele nos confia. Eu falei há pouco, eu sinto um frio no estômago, na barriga, quando eu tenho que pregar. Mas eu sei que o Senhor, em todo tempo, ele tem nos dado a direção. E não é porque me falta fé. Nós confiamos no Senhor. E com Tomé não era diferente. E a palavra continua dizendo assim, olha, no versículo 27. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Eu fico imaginando, a palavra aqui não vai dizer se Tomé tocou nas feridas de Jesus. Ela não vai dizer. Mas eu acredito que Tomé, ele conhecia a voz do Mestre. Era inconfundível. A forma a qual Jesus falava com eles. A forma a qual Jesus se dirigia a eles com mansidão e com amor. Eu acredito que não era necessário que Tomé tocasse para ver se era ou não o mestre. Porque Jesus já havia falado com Tomé que ele iria morrer por nós. Mas ao terceiro dia, ele iria ressurgir dentre os mortos. E eu creio que naquele momento, que Tomé, quando Jesus chega para ele e oferece também a ele a paz que ele já havia oferecido anteriormente para aqueles homens. E você pode reparar, meus irmãos, que Jesus ofereceu a paz para aqueles 10 anteriores 2 vezes, e para Tomé foi 1 vez. Porque eu creio que a hora que ele chegou e disse para Tomé, paz seja convosco. Eu acredito que Tomé, naquele momento, eu não estou dizendo, irmãos, o que a Bíblia diz, eu estou deduzindo que Tomé, eu acredito que eu, no lugar dele, eu olharia, eu ouviria a voz do Mestre, e como nós somos sensíveis à voz do Senhor, e nós devemos ser sensíveis à voz do Senhor, e entendê-la, a forma a qual ela nos fala aos nossos corações, nós não podemos ter dúvida. Ao ouvir a voz do Senhor, e quando ele fala, paz seja convosco, dá para nós entendermos e distinguirmos que paz é essa. Porque quando a paz vem de Deus, ela é diferente da paz a qual o mundo oferece. Quando ele fala, paz seja convosco, você sabe que é uma paz que vai te trazer alegria. É uma paz que vai te trazer alento. É uma paz que vai te trazer segurança. E vai te mostrar que você pode confiar. E eu creio que Tomé, naquele momento, ao ouvir a paz que veio de Jesus, de repente ele olhou e falou, não é necessário tocar nas suas feridas. Não é necessário eu chegar e tocar nas suas feridas, ou até mesmo olhá-las. Mas eu já posso sentir, porque quando você adentrou neste lugar, esta paz, ela tomou totalmente o meu ser. E eu posso me sentir seguro. E hoje eu sei que o meu Redentor, ele vive. A promessa do Senhor não ficou vazia. A palavra do Senhor, ela é nos dada uma palavra de vitória.
E muitas vezes nos sentimos tão fracos, tão covardes diante desta palavra, ao ponto de não crermos no que o Senhor pode fazer. E o interessante, meus irmãos, quando eu te falo que a fé, talvez mínima que seja, que estivesse dentro do coração daquele homem, independente da descrença dele, da dúvida que havia, mas aquela fé, eu acredito que ela cresceu de uma forma a qual ele não conseguiu suportar tanto amor, tanta graça vinda da parte do Senhor, aquela paz que ele exalou sobre a vida de Tomé, que no versículo 28, Tomé olha para Jesus, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou. E Tomé responde assim, e Tomé respondeu e disse, Senhor meu, Deus meu. Não tem como você falar palavras tão lindas e maravilhosas e reconhecer um Deus que é sobre tudo e todos. Se você não tiver fé, se você não tiver algo dentro de você. Irmãos, eu quero falar para você que está me ouvindo agora. Aqui Jesus nos provou de uma forma muito intensa que ele já tinha designado aquelas pessoas, aqueles homens a qual ele confiou o seu ministério para continuar fazendo, para continuar discipulando, para continuar expandindo o seu reino. Ele havia conversado com 10, somente 10. Mas faltava um. Faltava um. Tinha ali ainda um homem que, de repente, aos olhos de tantas pessoas, era covarde, era um medroso. Talvez na concepção de nós, leitores da palavra do Senhor, nós olhávamos para Tomé de uma forma que você fala, cara, será que este merece a confiança do Senhor para continuar a obra? Será que este merece do Senhor, da parte de Deus, uma capacitação para dar continuação ao reino do Senhor? Nós sabemos que o olhar de Deus é diferente do nosso olhar. O Senhor nos olha com olhos de misericórdia, de amor, de esperança, de confiança. E a palavra nos disse muito claro que 8 dias depois, Jesus foi. Encontrou com Tomé. E de repente, dentro de tantas dúvidas, de repente, dentro de tantas dores, porque eu creio que Tomé também estava desesperado. Porque aquele a qual ele confiou, porque aquele a qual ele depositou toda a sua fé, toda a sua esperança, seguindo e fazendo as suas obras, havia morrido. Mas de repente aparece um Cristo ressuscitado, com palavras de paz. Com palavras de paz. E renasce novamente dentro de um homem a esperança de continuar fazendo a vontade de Deus. Ele viu que aquele Jesus que o ensinou como trabalhar, como fazer, como ganhar almas, ele estava ali. E ele novamente dá o direito daqueles discípulos, dá o direito àqueles discípulos de recomeçar, de começar e recomeçar uma nova vida. Aqueles homens que aprenderam tanto com Jesus, aqueles homens que foram discipulados por Jesus, a levarem um evangelho genuíno. De repente, de aprendizes da palavra, Jesus viu que eles já amadureceram, já começaram a crescer e a entender
tudo aquilo que ele prometeu, tudo aquilo que ele falou, começam a virar apóstolos. E começam a expandir o reino de Deus. E começam a falar do amor de Deus. Eu não sei, de repente você em algum momento do seu ministério, da sua caminhada com Cristo, de repente uma decepção tentou te parar, de repente você olhou e falou, tem tantas outras coisas para fazer, não dá para continuar. Mas nesta noite, Jesus, aquele que ressuscitou, ele vai até você. De repente você não tem a oportunidade de fazer como Tomé teve, de tocar nas suas feridas. Mas eu creio que você terá a oportunidade nesta noite de ouvir do Senhor, a paz seja convosco. E você terá a oportunidade, talvez de não tocá-lo, mas de ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Que esta palavra, a qual Deus colocou em nossos corações nesta noite, ela possa fazer efeito, ela possa fazer a diferença na sua vida. E eu termino esta palavra dizendo, paz seja convosco. Que esta paz, ela possa encontrar lugar em seu coração, na sua família e na sua casa, para a glória de Deus. Amém. Vamos chamar a Keila e o Breno novamente para estar trazendo mais um louvor. Aleluias. O Breno está aí conosco novamente, mas a Keila, Deus abençoe. Amém. Aleluia. Irmão, se a live cair, fiquem aí que a gente conecta de novo, mas a gente não pode parar essa adoração, porque Jesus, ele manifestou e está manifestando o céu na terra. E eu quero dizer para você, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem os presentes, nem o porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso eu te digo, eu acredito que naquela época os discípulos estavam aflitos por querer ouvir novamente a voz de Jesus e a alma deles clamava por isso. Se você se encontra nessa situação, eu quero te dizer, nós já proclamamos aqui, a morte ele venceu e ele pode aquietar a sua alma. Aleluia. Glória a Deus. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Diga a ele, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, tua voz, tua voz, tua voz.
Oh, me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle. Então, me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade. Pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar e as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar e as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar e as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você está